Oi, gente! Meu nome é Cláudia Lima e eu sobrevivi a um relacionamento com um psicopata. Vamos aprender a ligar o nosso psicodar? Lembrando que o conteúdo desse canal é baseado na minha história pessoal. Eu não tenho a menor intenção de julgar ou analisar pessoas aqui. Muito pelo contrário, eu quero ajudar pessoas a detectarem problemas de abuso em seus relacionamentos e buscarem ajuda profissional especializada, adequada, ok? Vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje? O que torna uma pessoa alvo de um psicopata? Será o acaso? O azar da vítima cruzar com o psicopata? Nada disso. O psicopata escolhe a sua vítima a dedo, de acordo com o que ele necessita naquele momento. Popularidade, dinheiro, poder, status, etc. Tem uma cena, inclusive, da série Dirty John, que é bem interessante e tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Ele está tentando encontrar uma nova vítima através de um site de relacionamento na internet. E mostra os dois encontros com as duas vítimas que foram excluídas por ele. É interessante saber o porquê que elas foram excluídas. Primeira vítima, ele mentia que ele era médico, apesar dele ter perdido, na verdade, a licenciatura dele para trabalhar como enfermeiro. E ele dizia que era médico e disse para a vítima que ele trabalhava em um determinado hospital. A vítima saiu do encontro e foi pesquisar para ver se ele estava falando a verdade. E descobriu que era mentira, que ele não era médico naquele hospital. E ela liga para ele e fala: você não trabalha naquele hospital, você estava mentindo. E ele fica furioso e desliga e desiste daquela vítima. Segunda vítima que ele desistiu. No primeiro encontro deles, ela começa a contar que ela é filha de policiais, tipo, filha de policial, irmão policial, tio policial. Ele, na hora, desistiu daquela vítima, porque, na verdade, é interessante para o psicopata que a vítima seja isolada. Inclusive, se não tiver pai ou família, é melhor para ele, para o psicopata. Facilita o trabalho dele. Não se esqueçam de deixar as suas respostas aqui nos comentários para a seguinte pergunta: você acha que seria uma vítima em potencial de um psicopata? Primeiramente, precisamos conhecer as características dessas vítimas em potencial. Pessoas com baixa autoestima. Por quê? Porque essas pessoas, elas tentam agradar a outra pessoa demais, ela tenta ser validada o tempo todo, ser reconhecida, e isso ajuda o psicopata em várias áreas, principalmente quando o relacionamento começa a ruir. Ao invés dela questionar as atitudes do psicopata, ela se questiona, sempre achando que o problema é com ela e não com ele. Em meu caso, eu me sentia muito amada por ele e acreditava que jamais encontraria outra pessoa que me amasse daquela maneira ou que me entendesse daquela maneira. E tudo aquilo era uma farsa, era uma mentira. Ele me aceitava exatamente como eu era. Entendeu? Mas só que era mentira aquilo. E era confortável para mim acreditar que aquele relacionamento era verdadeiro e não uma ilusão. Pessoas que estão passando por momentos vulneráveis. Pessoas que perderam alguém, algum ente querido por morte ou terminaram algum relacionamento, estão num momento vulnerável. E o psicopata, ele sente o cheiro de vulnerabilidade como o tubarão sente cheiro de sangue. Ele percebe isso e a vítima está necessitada de atenção, de carinho nesse momento, de segurança, e ele está prontinho para oferecer tudo isso para a vítima, porque ele já analisou onde estão as fragilidades dela. Lembrando também que nesses momentos de vulnerabilidade, o nosso nível de discernimento baixa e isso é conveniente para o psicopata. Em meu caso, eu havia terminado um relacionamento muito conturbado e eu estava fragilizada e ele me ofereceu carinho, atenção, o ouvido, ele me passou segurança e eu simplesmente aceitei. Eu sei que eu fui ingênua. Hoje, olhando para trás, eu olho e sei que eu fui ingênua. Mas ele veio primeiro como um amigo, me dando suporte. E tudo que eu falava desse relacionamento que eu havia terminado, ele usava a favor dele como informações para ele me conquistar, para ele conquistar a minha confiança. Eu mesma dei armas para ele me conquistar. Pessoas confiáveis.
essas pessoas elas vão demorar para expor um comportamento inaceitável do parceiro. Então o psicopata usa isso a favor dele, porque essa pessoa que é muito confiável, ela não quer ser desleal e expor o seu parceiro. E esse ambiente é muito confortável para o predador, porque ele vai atuar com a certeza de que a parceira ou o parceiro não vai denunciar ou expor alguma atitude inaceitável dele, entende? Em meu caso, eu guardava segredos até mesmo da família dele, da minha família, dos meus amigos, porque eu achava desleal da minha parte expor mesmo aquela atitude sendo inaceitável. E ele testava o tempo todo a minha lealdade e tinha certeza que eu não ia expor um parceiro meu. E por eu acreditar erroneamente de que se tratava de um relacionamento de parceria, muitas vezes eu até defendi esse parceiro abusivo. E isso acontece muito com as vítimas, elas entrarem defendendo esse parceiro abusivo, porque elas têm essa característica de lealdade. Codependentes emocionais. Essas pessoas preferem sofrer no relacionamento do que sair dele. E existe também um apego maior, o codependente tem um apego maior. Isso daí é reafirmado pelo psicopata. Ele começa a dizer: eu não vivo sem você, eu não sei o que seria da minha vida sem você. E cada vez mais a vítima, que é codependente, começa a se sentir responsável não somente pelo psicopata, como por aquele relacionamento em que eles estão vivendo. Em meu caso, eu era codependente emocional, e isso eu entendi depois que eu fiz terapia. E o codependente, ele tende a cuidar, a proteger e relevar as atitudes do parceiro. E isso é maravilhoso para o psicopata, ok? Além de tudo, ele adora se fazer de vítima das suas histórias, ainda mais com outra pessoa validando esse vitimismo. No caso, era eu. E eu demorei muito tempo para entender que aquele relacionamento era abusivo e que eu ficaria muito melhor fora desse relacionamento, que aquilo tudo era uma ilusão. Pessoas com benefícios a oferecer, status, dinheiro, poder. O psicopata escolhe a pessoa de maneira totalmente irracional, é óbvio, porque nada envolve sentimento quando estamos falando de um psicopata. E o psicopata olha o outro ser humano como utilitário. Ele para e pensa: essa pessoa tem alguma coisa a me oferecer? Será que vale a pena gastar meu tempo investindo nesse relacionamento? Eu vou ter um retorno disso? Em meu caso, eu estava no auge da minha vida financeira, eu tinha uma estrutura e eu estava pronta para ter um relacionamento sério e duradouro. E obviamente o psicopata percebeu isso e ele veio atrás de mim para conseguir dinheiro, status de um homem sério, que não precisa nem dizer que ele não era, e também diversão. Diversão como? Ele me usava como uma marionete para fazer as manipulações dele e também usava o status que eu dava para ele de um homem bem-sucedido para conseguir outras vítimas, mentindo inclusive que tudo que eu tinha era dele. Muitas vítimas acreditaram nisso, que inclusive o nosso apartamento, que na verdade era meu, era só dele. Ele usou isso para conseguir outras vítimas. Eu ajudei em tudo isso. Mas tem uma característica que todas as vítimas têm em comum: a empatia. A empatia é sintonizar com o sentimento do outro, é ver coisas boas no outro, mesmo quando o outro não tem coisas boas, é se compadecer, é ter paciência com a limitação do outro. E eu vou te dizer, pessoas empáticas atraem psicopatas como a luz atrai mariposas. E o psicopata sabe que as pessoas empáticas vão compreender por mais tempo o comportamento ridículo deles no relacionamento, muito mais do que as pessoas que não são tão empáticas. E tem mais, quando a pessoa empática percebe o que está acontecendo, já é tarde demais, ela já foi devastada na área financeira, profissional, familiar, etc. Em meu caso, eu sentia pena das histórias tristes dele, dos relacionamentos mal sucedidos, do azar que ele tinha, das limitações que ele tinha por causa do triste histórico familiar dele, que ele o tempo todo falava sobre isso. Enfim, eu me compadecia e eu permiti que ele usasse o meu ouvido por muitos e muitos anos, por medo de ser injusta com ele.
quanto tempo eu perdi da minha vida. Você não foi escolhido somente pelas suas fraquezas, mas também pelas suas virtudes, que o psicopata não tem. E outra coisa, o problema não foi você ter caído em uma armadilha, mas uma pessoa cruel e fria ter preparado essa armadilha para você cair. Claro que eu fui buscar ajuda na terapia para entender qual parte era responsabilidade minha por ter me permitido a ficar num relacionamento abusivo. E hoje eu sei exatamente onde eu errei. Mas acusar a vítima de ser culpada é virar tudo no avesso. Não aceite que acusem você. Muitas pessoas não entendem o que você passou. Se perdoe, se trate bem. Eu sou amada, por isso sobrevivi. E você também é. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir sobre esse assunto. E também envie as histórias lá no Insta e as perguntas aqui, ok? Se cuidem e até o próximo vídeo. Beijo! Você coloca a palavra difícil, depois você não lembra. Eu sei falar condensender, não sei. Não vou falar essa palavra, não. Depende do tamanho da fatia. 3 linhas cada fatia. Não. Oh. 3 dias com a cara lá esperando você avisar. Esqueci. Então avisa. Vou tentar mudar. Isso. Eu ri justamente disso que eu fiz. Foi disso. Tanto no final. É, eu tô rindo. Eu vou amarrar minha mão. Porque você tá jogando. Junto com a aula. Por isso que eu sou trouxa. No meu caso, eu era... Eu já sei que no seu caso tem algum... No meu caso. No meu caso. No meu caso. Não vou direito. Tava muito bom. Tá, você tava toda animada, querida. Eu tava. Não, desanima. Ótimo.